O sol ainda mal havia despontado quando o velho carro do fazendeiro começou a percorrer a estrada de chão batido que ligava a fazenda à cidade. Era um automóvel antigo, de pintura já desbotada, com a lataria marcada pelo tempo e pelo trabalho pesado que carregara ao longo dos anos. Para qualquer olhar apressado, parecia apenas mais um veículo gasto, quase no fim de sua vida útil, mas para aquele homem simples era mais do que um transporte. Era um companheiro de jornada, que havia resistido junto com ele às intempéries, às secas e às colheitas difíceis. O fazendeiro, de chapéu de palha já gasto e roupas modestas, mantinha as mãos firmes no volante, o olhar tranquilo e a mente ocupada com pensamentos que iam além do barulho do motor cansado. Ele vinha de origem humilde, filho de trabalhadores que nunca tiveram nada além de terra arrendada e muitos sonhos, crescer aprendendo a dar valor a cada grão de arroz, a cada pedaço de pão dividido entre irmãos. Na infância, não teve brinquedos caros, nem roupas novas a cada estação. Tudo era passado de um para outro, tudo era fruto de esforço coletivo. Foi nesse ambiente de dificuldades que aprendeu que riqueza não está naquilo que se mostra, mas naquilo que se constrói com suor. Desde cedo, levantava antes do sol para ajudar no curral, carregava água, cuidava da plantação e, mesmo cansado, estudava à noite, iluminado apenas por uma lamparina quando havia tempo. O tempo passou e aquele menino tornou-se homem, herdeiro não de fortunas, mas de valores. A disciplina, a paciência e a determinação foram o que moldaram sua vida. Enquanto muitos vizinhos buscavam atalhos, ele sempre acreditou que o verdadeiro resultado vinha do trabalho contínuo, da persistência em não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Foi assim que, ao longo de anos, construiu sua própria fazenda. Não era a maior da região, mas era fruto do seu suor. Cada cerca erguida, cada galpão levantado, cada animal comprado havia custado noites mal dormidas e dias intermináveis de esforço. E ele tinha orgulho de cada conquista silenciosa. Naquele dia, porém, havia algo diferente em sua rotina. Ele deixava para trás as estradas de terra e se dirigia à cidade com um objetivo claro. Não revelara a ninguém qual era sua intenção, mas dentro de si carregava a satisfação de finalmente realizar um sonho antigo, algo que muitos julgariam impossível para alguém como ele. O carro avançava lentamente pela rodovia, e o contraste era visível quando ultrapassado por veículos modernos, reluzentes, que passavam em alta velocidade, conduzidos por pessoas que jamais olhariam duas vezes para aquele senhor de aparência simples. Mas o fazendeiro não se importava. Estava acostumado a ser subestimado. Já haviam dito muitas vezes que ele não chegaria longe, que sua insistência era perda de tempo. Ainda assim, ele seguia em frente, sempre com calma, sempre com firmeza. Quando alcançou a entrada da cidade, o movimento já era intenso. Buzinas, motos, ônibus lotados, pessoas apressadas de um lado para outro. Seu carro destoava ainda mais naquele cenário urbano. O ronco pesado do motor e a fumaça que escapava pelo escapamento chamavam a atenção de quem passava. Alguns riam discretamente, outros torciam o nariz, mas a maioria apenas lançava olhares de desdém. Para eles, era apenas mais um caipira vindo do interior, perdido em meio ao concreto e às vitrines reluzentes. O fazendeiro, no entanto, mantinha o semblante sereno. Seu olhar percorria as ruas como quem observa um território estranho, mas não hostil. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali para cumprir um propósito. À medida que se aproximava do centro, a diferença entre sua realidade e a da cidade parecia ainda mais gritante. Carros importados disputavam espaço nas avenidas. Jovens com roupas caras e acessórios reluzentes caminhavam com pressa, entrando e saindo de lojas que exibiam mercadorias de preços exorbitantes. O contraste era quase cômico.
O homem de pele marcada pelo sol, roupas simples de algodão e botas empoeiradas, sentado atrás do volante de um carro antigo, atravessando aquele cenário de luxo e vaidade. Mas por mais que os olhares o perseguissem, ele não mudava sua postura. Já havia aprendido, desde muito cedo, que o julgamento alheio nada dizia sobre quem ele era de verdade. Ao estacionar diante de um prédio imponente, de fachada moderna e vidros espelhados, atraiu ainda mais atenção. Algumas pessoas que passavam diminuíram o passo, observando com curiosidade aquele senhor que descia do carro com calma. Não havia pressa em seus gestos, tampouco vergonha. Tirou o chapéu, ajeitou a camisa surrada, conferiu o relógio de pulso antigo que herdara do pai e caminhou em direção à entrada do local. Dois jovens parados próximos trocaram olhares irônicos, comentando em voz baixa, mas suficientemente audível para que ele escutasse. Não reagiu. Seguiu adiante com a mesma dignidade de sempre. O saguão era amplo, iluminado, cheio de pessoas bem vestidas. O contraste entre ele e o ambiente era evidente e logo os olhares começaram a se voltar em sua direção. Alguns funcionários se entreolharam, surpresos, quase se perguntando o que alguém como ele fazia ali. Clientes acomodados em sofás de couro ergueram as sobrancelhas, medindo-o de cima a baixo como quem avalia algo fora do lugar. O fazendeiro, porém, não se deixou intimidar. Caminhou até a recepção, saudou a atendente com um sorriso educado e aguardou pacientemente. A moça, um tanto confusa, demorou alguns segundos para responder, como se tentasse compreender se aquele homem estava mesmo ali para algum assunto sério ou se havia se perdido. Quando finalmente perguntou o que ele desejava, sua voz saiu carregada de formalidade, mas com um tom levemente incrédulo. O fazendeiro explicou com poucas palavras o que havia ido buscar. Sua fala era calma, mas firme, deixando claro que sabia exatamente o que queria. A atendente piscou algumas vezes, surpresa, e logo após registrar a solicitação, pediu que aguardasse. Enquanto isso, os olhares ao redor não cessavam. Era como se todos estivessem curiosos para saber até onde iria aquele homem que parecia destoar tanto daquele ambiente. Alguns murmuravam entre si, outros esboçavam sorrisos de deboche, mas ele permanecia sereno, como quem não se deixa abalar por nada. E assim começava a história daquele dia. Um fazendeiro simples carregando em sua trajetória o peso do trabalho árduo e a força da humildade, entrando em um mundo que não o reconhecia como igual, mas que estava prestes a aprender que as aparências enganam e muito. O fazendeiro respirou fundo antes de atravessar a porta de vidro da loja. Assim que entrou, o contraste foi ainda mais evidente. O ambiente era impecável, iluminado por lustres modernos que refletiam o brilho de pisos polidos como espelhos. As prateleiras exibiam produtos luxuosos, cuidadosamente organizados, e o aroma de perfumes caros misturava-se ao ar condicionado, que mantinha a temperatura agradável. Logo à entrada, um segurança ergueu as sobrancelhas ao ver aquele homem simples, de botas gastas, camisa de algodão amarrotada e um chapéu que carregava sinais de anos de uso. O olhar que recebeu não foi de boas-vindas, mas de desconfiança. Clientes bem vestidos, trajando ternos alinhados e vestidos elegantes, interromperam suas conversas discretamente para observar a figura inesperada que atravessava a porta. Alguns sorriram de canto, outros franziram o nariz, como se a presença dele fosse uma afronta àquele espaço sofisticado. Uma senhora elegante, acompanhada da filha, chegou a cochichar. "O que alguém assim pode querer aqui? Deve estar perdido." A filha riu baixo, desviando o olhar como quem não queria ser pega em flagrante. O fazendeiro, no entanto, manteve sua postura calma. Seus passos eram firmes, o olhar percorria o ambiente com curiosidade genuína. Para ele, cada detalhe chamava a atenção.
Os balcões reluzentes, os atendentes impecavelmente vestidos, o ar de ostentação em cada canto. Não havia, porém, deslumbre em seus olhos, apenas a observação de quem sempre soube valorizar o esforço humano por trás de qualquer conquista, mesmo que muitos não reconhecessem isso nele. Atrás do balcão, 2 vendedores trocaram olhares carregados de ironia. Um deles, jovem, de terno alinhado e sorriso artificial, sussurrou para o colega: "Mais um curioso que vai olhar e não comprar nada. Já sai daqui sem levar nenhuma lembrancinha." O outro riu e balançou a cabeça, já acostumado a ver pessoas simples sendo tratadas como intrusas naquele espaço. Para eles, o fazendeiro era apenas mais um que não deveria ocupar o tempo de clientes considerados de verdade. Enquanto caminhava pelo salão, os comentários maldosos se espalhavam. Um rapaz que experimentava um relógio de pulso de marca caríssima olhou de cima a baixo e disse em voz alta o suficiente para ser ouvido: "Olha só, o museu resolveu enviar uma peça rara. O carro dele deve estar caindo aos pedaços lá fora." A namorada, ao lado, soltou uma risadinha abafada. O fazendeiro ouviu, mas não demonstrou reação. Havia aprendido desde cedo que o silêncio, muitas vezes, era mais poderoso do que qualquer resposta precipitada. Uma atendente, visivelmente incomodada, aproximou-se com um sorriso forçado e perguntou em tom de superioridade se ele precisava de ajuda. O fazendeiro respondeu de forma educada, mas objetiva, explicando que desejava ver alguns dos itens mais valorizados da loja. A jovem pareceu surpresa, quase sem acreditar no que ouvira. Sua postura mudou levemente, como quem não sabia se ria ou se levava a sério. Murmurou um "claro, senhor", e afastou-se, cochichando algo para outra colega antes de desaparecer pelos corredores reluzentes. Enquanto aguardava, o fazendeiro continuava observando. Para ele não havia desconforto, apenas paciência. Já havia enfrentado situações muito mais duras do que olhares de desdém. Enquanto alguns na loja se divertiam às suas custas, ele mantinha-se impassível. Mas ainda assim, as reações ao redor cresciam. Um casal sentado em poltronas de couro trocou palavras rápidas e, em seguida, encarou-o com ar de desprezo. Uma criança puxou a mão da mãe e perguntou em voz inocente se aquele homem não deveria estar em outro lugar. A mãe, constrangida, apenas puxou o filho pelo braço e desviou o olhar. Do lado de fora, pela fachada de vidro, algumas pessoas que passavam também notaram a cena. O carro antigo, estacionado em frente à loja luxuosa, virou motivo de comentários. 2 rapazes apontavam e riam, tirando fotos com seus celulares como se fosse uma piada. O contraste era gritante. Veículos modernos e reluzentes ocupavam a maior parte da rua, enquanto aquele automóvel, marcado pelo tempo, parecia deslocado, como uma lembrança do passado estacionado em frente ao futuro. Dentro da loja, os funcionários cochichavam cada vez mais. Alguns já haviam decidido, sem ao menos conhecê-lo, que aquele homem não teria condições de comprar absolutamente nada. "Aposto que vai pedir desconto até em chaveiro", comentou um vendedor, arrancando risadas contidas dos colegas. A cada passo que o fazendeiro dava, parecia carregar junto os preconceitos e julgamentos de todos. Mas ainda assim, ele não se deixava abalar. Havia em sua expressão uma serenidade que confundia. Não era a arrogância dos que ostentavam, tampouco a submissão dos que se sentiam inferiores. Era a tranquilidade de quem conhecia seu próprio valor, mesmo que os outros não percebessem. Ele caminhava devagar, como quem tem todo o tempo do mundo, e olhava para cada vitrine com atenção, sem demonstrar impaciência. Para os outros, era motivo de escárnio. Para ele, era apenas mais um passo em direção ao que buscava. Quando a atendente voltou, acompanhada de outro funcionário, o ambiente já estava tomado pela expectativa maldosa. Muitos esperavam vê-lo recuar, desistir ou se envergonhar. Afinal,
Era assim que geralmente acontecia. Pessoas simples entravam, percebiam o peso dos olhares e logo iam embora sentindo-se deslocadas. Mas o fazendeiro não parecia disposto a se retirar. Pelo contrário, seu olhar se fixou na direção indicada pela atendente, e ele caminhou com passos tranquilos, indiferente às risadas abafadas e aos cochichos que se espalhavam como ecos pelo salão luxuoso. E assim, a presença dele naquela loja, que para muitos parecia um erro ou um motivo de chacota, começava a se tornar uma cena que ninguém ali esqueceria. O homem simples, de aparência humilde, caminhava entre prateleiras de luxo como quem sabe exatamente o que veio buscar, mesmo que todos ao redor acreditassem que não tinha o direito de estar ali. O ambiente parecia suspenso em expectativa quando um dos vendedores finalmente tomou a dianteira. Era um homem jovem, de postura elegante, cabelo meticulosamente penteado e um terno que reluzia como se tivesse saído há poucos minutos da alfaiataria. Seu sorriso não era de acolhida, mas de condescendência. Aproximou-se do fazendeiro com passos lentos, como quem se prepara para uma encenação já ensaiada. Assim que se colocou à frente dele, ergueu o queixo e soltou um boa tarde, carregado de formalidade, porém envolto em um tom irônico que não passou despercebido. O fazendeiro retribuiu o cumprimento com simplicidade. Não havia teatralidade em sua voz, apenas educação. Mas o vendedor não estava interessado em gentilezas. Ele queria deixar claro, desde o primeiro instante, que aquele lugar não era para gente como o homem que tinha diante de si. "O senhor tem certeza de que está no endereço certo?" perguntou, deixando escapar um riso breve, como quem faz uma piada sutil. "Aqui nós trabalhamos com peças exclusivas, produtos de alto padrão. Nada. Popular, entende?" As palavras foram ditas de forma calculada, com aquele ar que mistura deboche e falsa cortesia. O vendedor inclinou levemente o corpo para frente, estudando a reação do visitante, esperando talvez vê-lo encolher, sentir-se deslocado e, finalmente, recuar. Mas o fazendeiro permaneceu imóvel. Seu olhar sereno encontrou o do vendedor, e apenas um aceno de cabeça indicou que ouvira a provocação. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio desconcertou o rapaz por um instante. Era comum que pessoas simples tentassem justificar-se, rirem nervosamente ou mesmo desistirem diante daquela abordagem, mas aquele homem apenas o encarava, com uma tranquilidade quase desafiadora, sem se deixar levar pela atmosfera de desprezo. O vendedor, então, reforçou sua estratégia. "Talvez o senhor esteja procurando algo mais acessível", continuou, apontando discretamente para uma prateleira ao fundo, onde alguns objetos menores, embora ainda caros, pareciam menos intimidadores. "Posso lhe mostrar opções que cabem melhor no, digamos, perfil do senhor." A entonação era carregada de ironia. Ele não disse diretamente que o fazendeiro não tinha dinheiro, mas insinuava a cada sílaba. Clientes que estavam próximos perceberam o tom e trocaram olhares cúmplices, alguns contendo risos, outros fingindo indiferença. A cena, para eles, era quase um espetáculo. Era como se assistissem a um teatro onde o papel do visitante era ser humilhado e o do vendedor, o de mestre da situação. O fazendeiro permaneceu quieto. Seus olhos seguiam os movimentos do vendedor, mas seu semblante não denunciava irritação. Não havia pressa em sua postura, nem nervosismo. Ele parecia absorver cada palavra, como quem ouve uma criança falar algo sem compreender totalmente o mundo. Esse silêncio, que muitos interpretaram como submissão, era, na verdade, fruto de uma vida inteira de aprendizados. Ele sabia que falar na hora errada ou ceder a provocações muitas vezes não levava a lugar algum. O vendedor, incomodado com a falta de reação, decidiu intensificar o jogo. Abaixou um pouco a voz e, em tom de confidência, comentou: "Vou ser sincero com o senhor para evitar constrangimentos. Essas peças que temos aqui são importadas.
Cada detalhe é feito para clientes que têm, digamos, outro tipo de estilo de vida. Não quero que o senhor perca seu tempo, entende? Era a primeira vez que dizia de forma quase direta o que todos ao redor já murmuravam. Aquele fazendeiro não tinha, segundo eles, condições de comprar nada dali. O comentário ecoou entre os corredores, reforçando a convicção de alguns clientes que observavam à distância. Alguns cochicharam, outros sorriram maliciosamente, certos de que o visitante logo daria meia volta e sairia. O fazendeiro, porém, permaneceu firme. Deu um passo em direção a uma das vitrines, observou com atenção um dos produtos expostos e apenas murmurou: "Bonito!" Foi a única palavra que saiu de sua boca até então, e foi o suficiente para deixar o vendedor ainda mais irritado. Não porque fosse ofensiva, mas porque não se encaixava no roteiro que ele havia imaginado. Esperava que o homem recuasse, que ficasse desconfortável ou que tentasse se justificar. Mas aquele simples bonito, dito com naturalidade, desmontava aos poucos sua encenação. Ainda assim, ele não desistiu. Aproximou-se mais e, em tom de zombaria contida, completou: "Sim, é bonito mesmo. Mas bonito também significa caro, muito caro. Não é para qualquer um." A frase foi como combustível para as risadinhas abafadas de alguns clientes que continuavam acompanhando a cena. O fazendeiro, porém, não desviou o olhar da vitrine. Suas mãos permaneceram firmes, entrelaçadas atrás das costas, como quem observa o tempo e não as pessoas. Sua respiração era calma, e o silêncio que pairava ao redor parecia se tornar incômodo para o próprio vendedor. Tentando recuperar o controle da situação, ele prosseguiu: "Posso lhe mostrar algo mais simples. Talvez uma linha alternativa. É sempre bom começar devagar, não é mesmo?" O fazendeiro então virou o rosto e encarou-o por alguns segundos. Seus olhos, escuros e profundos, transmitiam algo que o vendedor não conseguiu decifrar de imediato. Não havia arrogância, tampouco submissão. Era um olhar que misturava paciência e convicção, como se dissesse sem palavras que não precisava provar nada para ninguém. O silêncio dele, mais do que qualquer resposta, começava a incomodar não apenas o vendedor, mas também quem observava de longe. O rapaz pigarreou, tentando disfarçar o desconforto, e voltou a sorrir, embora de forma menos confiante. Já não parecia tão seguro quanto antes. A ausência de reação do fazendeiro não se encaixava em sua estratégia, e isso o deixava vulnerável. Ele estava acostumado a lidar com clientes que buscavam aprovação, que se deixavam impressionar pelas palavras ensaiadas e pela aura de luxo, mas aquele homem simples parecia impermeável àquilo tudo. Enquanto isso, alguns clientes começavam a questionar em voz baixa se talvez houvesse mais naquela figura do que aparentava. O silêncio dele, antes interpretado como submissão, agora parecia esconder algo que ninguém sabia definir. E esse mistério apenas aumentava a tensão no ambiente. O fazendeiro, impassível, manteve-se em silêncio. O vendedor, inquieto, continuava falando, tentando ocupar aquele vazio com palavras que já não soavam tão firmes quanto no início. Mas o homem do campo não precisava responder. Seu silêncio falava por ele. E naquele instante, embora poucos percebessem, a cena começava a inverter-se. Já não era o fazendeiro que parecia deslocado, mas sim o vendedor, preso em seu próprio jogo de ironias que não surtiam o efeito desejado. O vendedor, ainda incomodado com o silêncio firme do fazendeiro, decidiu mudar de tática. Em vez de confrontá-lo diretamente, passou a conduzi-lo pela loja com passos calculados, como quem guia uma criança curiosa em um espaço que não compreende. Seu sorriso era falso, mas insistente, e sua voz, embora educada na superfície, carregava um tom de zombaria constante. "Venha comigo, senhor", disse, gesticulando em direção a uma seção lateral.
Acho que o senhor vai gostar dessas opções aqui. São peças acessíveis, bonitas e mais adequadas. Levou-o até uma vitrine que exibia itens bem mais simples do que aqueles que ocupavam o centro da loja. Relógios de modelos básicos, carteiras de couro sem grandes detalhes, canetas de design discreto. Produtos que, para o padrão daquele estabelecimento, eram quase itens secundários, mas ainda assim carregavam preços exorbitantes para quem não vivia cercado de luxo. O fazendeiro se aproximou e observou com calma. Não disse nada, apenas olhou. Seus olhos vagaram lentamente de um item a outro, como se analisasse cada detalhe. Quando finalmente levantou a voz, sua pergunta surpreendeu o vendedor. "E os que ficam lá na frente?", disse apontando para uma vitrine iluminada no centro da loja, onde estavam expostos os modelos mais caros e exclusivos. O vendedor quase riu. Endireitou o corpo e respondeu de imediato. "Aqueles são peças especiais, importadas. Cada uma custa mais do que..." Interrompeu-se por um instante e, com um sorriso enviesado, concluiu. "Mais do que o senhor pode imaginar." O comentário arrancou sorrisos de 2 clientes que estavam por perto. O fazendeiro, no entanto, não se abalou. Limitou-se a olhar de novo para a vitrine distante e depois voltou os olhos para o vendedor, aguardando uma resposta mais concreta. "Quero ver de perto", disse calmamente. O vendedor soltou uma risada breve, quase debochada, e balançou a cabeça. "Senhor, eu recomendo que o senhor não perca tempo. Esses produtos não são para qualquer bolso. Veja só esta caneta aqui." Apontou para uma das mais baratas. "Elegante, prática, ótima para o dia a dia. Tenho certeza de que vai gostar. E o preço é bem mais acessível." O fazendeiro olhou para a caneta, depois ergueu o olhar novamente. Não disse nada. Apenas repetiu, firme, com a mesma serenidade. "Quero ver de perto." A insistência desconcertou o vendedor. Ainda assim, ele não estava disposto a ceder. Fingiu não ouvir e continuou a apresentar os itens mais baratos, descrevendo detalhes como se estivesse diante de um comprador em potencial. Falava de couro resistente, de mecanismos simples mas funcionais, sempre destacando a praticidade, mas nunca mencionando luxo. Era sua forma de diminuir o fazendeiro, como se dissesse, esse é o seu lugar, não aquele outro. Os comentários zombeteiros voltaram a se espalhar pelo ambiente. Um homem de negócios, sentado em uma poltrona próxima, inclinou-se para o lado da esposa e comentou em voz baixa. "Ele mal deve ter dinheiro para isso. Imagine para aqueles lá da frente." A mulher sorriu discretamente, concordando. A cena estava se tornando um espetáculo paralelo para os presentes, que acompanhavam cada movimento como se fosse uma história anunciada. O caipira curioso tentando alcançar o que não lhe pertencia. Mas o fazendeiro não reagia. Seu silêncio se tornava cada vez mais incômodo para o vendedor, que insistia em manter o controle da situação. "O senhor sabe quanto custa um daqueles?" perguntou, agora quase em tom de desafio. "Estamos falando de valores que não cabem no orçamento de qualquer um. São peças únicas, feitas para clientes especiais." O fazendeiro apenas respondeu, "Mostre-me mesmo assim." A firmeza na voz dele não foi agressiva, mas deixou claro que não se tratava de um pedido. Foi uma declaração simples, porém definitiva. O vendedor, no entanto, manteve a postura arrogante, cruzando os braços por um instante antes de soltar outra risada. "O senhor é insistente, não é? Mas veja, eu prefiro evitar constrangimentos. Não quero que o senhor se apaixone por algo que não pode levar. A frustração seria grande. A ironia era clara. Alguns dos presentes riram abertamente, sem nem tentar disfarçar. O fazendeiro, contudo, apenas o encarou em silêncio. Esse olhar, firme e calmo, começou a incomodar mais do que qualquer palavra poderia. O vendedor desviou os olhos por um segundo, como se tivesse sentido o peso daquela serenidade inabalável. Mesmo assim, continuou a empurrar produtos baratos.
Abriu uma gaveta, mostrou um relógio simples, falou das vantagens de ser econômico e funcional. O fazendeiro ouviu tudo sem interromper, apenas observando. Cada vez que perguntava pelos modelos mais caros, recebia uma resposta carregada de sarcasmo. "O senhor tem certeza de que quer ver aqueles?" repetia o vendedor. "Eles custam o preço de uma casa. Não é exagero. Posso garantir que é melhor ficar por aqui, onde os valores são mais realistas." O fazendeiro apenas assentia sem discutir. Não precisava levantar a voz, tampouco se defender. Estava apenas deixando que o vendedor se revelasse por completo. Enquanto isso, os clientes mais próximos continuavam atentos. Uns riam, outros apenas observavam com curiosidade. Alguns até começavam a se perguntar por que aquele homem insistia tanto, sem se deixar abalar pelas provocações. Não era comum ver alguém suportar tanta zombaria com tamanha calma. O vendedor, por sua vez, começava a sentir que seu discurso estava ficando repetitivo. Havia gastado quase todas as suas ironias, mas ainda assim o fazendeiro não reagira. Nenhuma explosão de raiva, nenhuma saída apressada, nenhum sinal de vergonha. Apenas uma insistência silenciosa que, aos poucos, começava a minar a confiança do atendente. Ainda assim, ele não cedeu. Levou o fazendeiro até outra seção, apresentou acessórios menores, falou de descontos, de facilidades de pagamento, sempre com aquele tom de quem subestima. Mas nada parecia surtir efeito. O homem simples continuava olhando, calado, aguardando. E assim, enquanto a loja se enchia de olhares curiosos e comentários maldosos, a cena se prolongava. O vendedor, cada vez mais empenhado em rebaixá-lo, insistia em limitar suas escolhas, tentando convencê-lo de que não tinha direito sequer de sonhar com os itens mais caros. E o fazendeiro, paciente, deixava-o falar, acumulando em silêncio cada palavra de ironia, que logo seria engolida por todos aqueles que riam dele. O fazendeiro não se apressava. Cada vez que o vendedor lhe mostrava um produto barato, descrevendo qualidades que não despertavam nenhum interesse real, ele observava em silêncio. Seus olhos se detinham nos detalhes, os acabamentos, os materiais, a disposição das vitrines. Não havia ansiedade em seus gestos, apenas uma calma quase desconcertante. Quem olhava de fora talvez pensasse que ele estava distraído, mas na verdade ele absorvia tudo com atenção, como quem avalia mais do que os objetos. Avaliava as pessoas ao redor. Enquanto o vendedor falava sem parar, despejando frases ensaiadas e repetições carregadas de ironia, o fazendeiro permanecia imóvel, ereto, sem demonstrar incômodo. Sua postura contrastava com a pressa urbana que dominava aquele ambiente. A tranquilidade dele parecia deslocada, mas, paradoxalmente, começava a atrair olhares diferentes. Alguns clientes, antes rindo, agora se perguntavam como alguém poderia manter-se tão sereno diante de provocações tão claras. A cada nova negativa do vendedor em relação aos itens mais caros, o fazendeiro não reagia com irritação. Apenas fazia uma pausa, fitava o atendente nos olhos e depois voltava a observar a loja. Esse gesto simples, repetido algumas vezes, tinha um efeito curioso. Ao mesmo tempo em que deixava o vendedor nervoso, despertava em outros uma espécie de respeito involuntário. Não era comum ver alguém ser alvo de deboche e, ainda assim, não perder a compostura. Um jovem de terno escuro, sentado em uma das poltronas, que inicialmente ria da cena, começou a encarar o fazendeiro com outra expressão. Seu sorriso sumiu, substituído por uma curiosidade genuína. Ele cochichou algo no ouvido da namorada, que também passou a observar com mais atenção. A serenidade do homem simples parecia contradizer toda a expectativa de vexame que havia pairado no início. O vendedor, por outro lado, tornava-se cada vez mais inquieto. O silêncio do cliente não era o que ele esperava.
Acostumado a dominar as conversas, a ditar o rumo do atendimento, ele agora sentia que suas palavras esbarravam em uma muralha invisível. A cada tentativa de ridicularizar, recebia apenas um olhar firme em resposta, que o obrigava a recuar internamente, mesmo que mantivesse o sorriso arrogante nos lábios. "O senhor está mesmo decidido a ver aqueles modelos?" perguntou, tentando manter o controle da situação. O fazendeiro apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, sem acrescentar nada. Esse gesto simples e direto bastou para deixar claro que sua paciência não era sinônimo de fraqueza. Ele não precisava levantar a voz, nem se justificar. Sua firmeza estava na forma tranquila com que sustentava suas escolhas. Outros clientes, percebendo isso, começaram a se inclinar discretamente para acompanhar a cena. O que antes era apenas motivo de riso, começava a se tornar uma curiosidade coletiva. Quem era aquele homem que não se abalava, que não se deixava intimidar? Alguns pensavam que talvez fosse apenas teimosia. Outros arriscavam imaginar que havia algo a mais por trás daquela postura. O vendedor, sem perceber que perdia terreno, insistia em zombar. Mostrou novamente uma prateleira com itens menores e comentou: "Estes aqui combinam mais com o senhor. São práticos, resistentes e, claro, bem mais fáceis de pagar." Esperava provocar alguma reação, mas recebeu apenas o mesmo silêncio firme. O fazendeiro voltou os olhos para a vitrine central, ignorando o deboche. Esse simples movimento chamou ainda mais atenção. Era como se dissesse sem palavras: "Não importa o que você diga, eu sei o que quero." Um funcionário que observava à distância aproximou-se discretamente de outro e comentou: "Já reparou como ele não se deixa abalar? Parece que não está nem aí para o que falam." "Estranho", respondeu o colega. Normalmente, nessa altura, qualquer um já teria ido embora. O fazendeiro, porém, permanecia, e sua presença silenciosa começava a inverter a dinâmica da loja. O que antes era uma cena de escárnio, agora se tornava um espetáculo de resistência. O vendedor falava cada vez mais rápido, tentando preencher o vazio deixado pelas respostas curtas e pelos olhares tranquilos. Mas quanto mais falava, mais revelava sua arrogância. E quanto mais o fazendeiro se calava, mais sua imagem ganhava peso diante dos observadores. Uma senhora, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a amiga ao lado e murmurou: "Esse homem tem algo de diferente. Não parece deslocado, parece seguro." A amiga concordou com um aceno discreto. Pouco a pouco, a zombaria que dominava o ambiente transformava-se em um misto de respeito e expectativa. Já não era apenas o vendedor tentando impor sua visão, mas sim uma disputa silenciosa entre arrogância e dignidade, que todos assistiam sem conseguir desviar os olhos. O fazendeiro, consciente ou não, estava conquistando a atenção de todos apenas por ser quem era. Alguém que não precisava provar nada a ninguém, que não precisava de palavras para se impor. Sua calma se tornava sua arma mais poderosa. O vendedor, percebendo que a situação lhe escapava, tentou recuperar o controle, aumentando o tom de voz, gesticulando mais do que o necessário, apontando preços, fazendo comparações. Mas sua agitação contrastava com a imobilidade serena do cliente. E esse contraste, aos poucos, começava a expor quem realmente parecia fora de lugar. Quando o fazendeiro se aproximou novamente da vitrine principal e ficou diante dos itens mais caros, sem pedir permissão, o silêncio que se seguiu foi quase absoluto. O vendedor correu para interceptá-lo, murmurando apressado: "Senhor, esses produtos são exclusivos. Não vale a pena olhar de perto se não pretende..." Mas não terminou a frase. O fazendeiro simplesmente inclinou-se sobre o vidro, observando calmamente cada detalhe, como se ninguém mais existisse ao redor. Sua serenidade transformou aquele gesto simples em algo poderoso.
De repente, todos os olhares estavam sobre ele, não mais para rir, mas para tentar compreender quem era aquele homem que desafiava com calma todo o preconceito que o cercava. O vendedor, que até então tentava manter uma máscara de cordialidade, já não conseguia esconder a irritação. O fazendeiro permanecia firme, olhando os itens mais caros, com a mesma tranquilidade de quem avalia uma criação no pasto, e isso incomodava profundamente. Era como se o silêncio dele fosse mais ruidoso do que qualquer discussão. O atendente se sentia diminuído diante daquela calma inquebrantável, e quanto mais tentava ridicularizar, mais parecia falar sozinho. "O senhor está realmente interessado nesses modelos?" Perguntou com um riso nervoso, tentando soar seguro, mas sua voz denunciava impaciência. "Porque veja bem, isso aqui não é algo que qualquer um pode comprar." O fazendeiro não respondeu. Limitou-se a erguer o olhar e fixá-lo no vendedor, com uma expressão que não revelava raiva, nem fraqueza, apenas certeza. Esse olhar silencioso pesou mais do que 1000 palavras. Por um instante, o funcionário engoliu em seco, mas logo recuperou a arrogância. Sentiu que precisava reafirmar seu domínio diante dos outros clientes e colegas que observavam cada gesto. "Vamos ser francos, não é?" disse, cruzando os braços e soltando um riso forçado. "O senhor não tem condições de levar algo desse nível." Alguns clientes próximos riram baixo, como se a frase tivesse legitimado o preconceito inicial. As risadas ecoaram discretamente, ganhando força pouco a pouco. O som reverberava pelas paredes elegantes da loja, como uma confirmação cruel de tudo o que já tinham pensado ao ver aquele homem simples chegar em um carro antigo e gasto. O fazendeiro permaneceu parado, sereno, sem reagir. Seu silêncio era quase desconcertante, mas o vendedor, sentindo-se incentivado pelas risadas ao redor, decidiu ir além. "Vou ser ainda mais claro", prosseguiu desta vez em tom mais duro, quase desafiador. "O senhor nunca terá dinheiro para isso. Nunca. Pode esquecer." As palavras caíram como uma sentença. Houve um segundo de pausa, e logo depois, as gargalhadas tomaram conta do ambiente. Alguns clientes se viraram para rir abertamente. Outros trocaram olhares de deboche, enquanto um funcionário mais jovem se esforçava para conter o riso atrás do balcão. Aquilo parecia para eles a confirmação definitiva de que o forasteiro estava fora de lugar. As risadas ecoaram como marteladas, enchendo o espaço amplo da loja. Era um coro de zombaria que, para qualquer outro, teria sido insuportável. Porém, o fazendeiro não mudou sua postura. Continuou de pé, respirando fundo, observando calmamente ao redor, como quem registra cada rosto, cada gesto, cada palavra dita. Não havia pressa em sua resposta, tampouco raiva. Esse comportamento, no entanto, começou a causar um efeito curioso. Enquanto alguns ainda riam, outros já se perguntavam por que aquele homem não reagia. Normalmente, uma humilhação pública gerava vergonha, revolta ou uma tentativa de justificativa. Mas ele não demonstrava nada disso. Era como se aquelas palavras não tivessem o poder de atingir sua dignidade. A namorada do rapaz de terno escuro, que antes ria, agora se calava. Seus olhos acompanharam atentamente o fazendeiro, percebendo que havia algo de diferente naquela figura. Era como se pressentisse que aquele silêncio carregava mais significado do que qualquer resposta agressiva poderia ter. O vendedor, contudo, sentia-se cada vez mais confiante em sua própria crueldade. Andava de um lado para o outro, gesticulando, reforçando suas palavras, como se quisesse cravar sua autoridade diante de todos. "É preciso saber o lugar de cada um, meu senhor", disse com ironia venenosa. "E o seu lugar não é aqui." As risadas aumentaram de novo, embora já não fossem unânimes. Alguns olhares, antes de escárnio, agora revelavam desconforto. Havia quem começasse a sentir pena da cena,
Quem percebesse que o vendedor havia ultrapassado os limites da cortesia, entregando-se completamente à arrogância. E, em meio a esse riso coletivo, o fazendeiro continuava imóvel. Seu rosto permanecia tranquilo, mas seus olhos brilhavam com algo difícil de decifrar. Não era tristeza, tampouco raiva. Era uma mistura de firmeza e paciência, como quem sabe que o tempo se encarregará de colocar cada peça em seu devido lugar. O som das gargalhadas parecia interminável, mas aos poucos foi diminuindo. Não porque as pessoas quisessem parar, mas porque se davam conta de que riam sozinhas, diante de alguém que não se afetava. O riso, antes vibrante, começava a soar desconfortável, deslocado. O fazendeiro então respirou fundo, ajeitou o chapéu na cabeça e deu um leve sorriso, quase imperceptível. Não havia ironia naquele gesto, apenas a serenidade de quem carrega a convicção de que não precisa responder às provocações para provar seu valor. Essa reação silenciosa desconcertou ainda mais o vendedor. Ele esperava qualquer coisa: protesto, discussão ou até mesmo a saída envergonhada do cliente. Mas o que recebeu foi apenas calma e um sorriso tranquilo. E esse gesto, simples, foi suficiente para plantar a dúvida em muitos dos que observavam. Afinal, quem aguentaria tanta humilhação sem perder a compostura? Quem manteria aquele semblante sereno, a não ser alguém que tinha absoluta certeza do que estava fazendo ali? As risadas minguaram, substituídas por um murmúrio de expectativa. Era como se todos, de repente, começassem a perceber que a cena ainda não tinha terminado, que algo maior estava por vir. O fazendeiro, sem pressa, virou-se e deu alguns passos em direção à porta. Sua saída não parecia uma derrota, mas sim um movimento calculado. Cada olhar o acompanhava, inquieto, tentando adivinhar o que aconteceria a seguir. O vendedor, sentindo que havia vencido, ergueu o queixo com orgulho. Mas, no fundo, havia um incômodo que não conseguia explicar. Aquela tranquilidade inabalável deixava uma sombra de insegurança. Era como se a história ainda não tivesse acabado, e ele, de alguma forma, pressentisse que seu triunfo era apenas aparente. E assim, enquanto o eco das últimas risadas ainda pairava no ar, o fazendeiro seguiu adiante, carregando consigo um silêncio mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. O fazendeiro permaneceu imóvel por alguns instantes após as gargalhadas diminuírem, como se deixasse o silêncio dominar o ambiente antes de qualquer ação. Seu rosto, até então neutro, suavizou-se em um leve sorriso. Não havia rancor naquele gesto, tampouco ironia. Era um sorriso sereno, quase despretensioso, mas que, naquele contexto, parecia carregar um peso imenso. O contraste entre as palavras cruéis do vendedor e a calma da reação do homem simples deixou todos desconcertados. Ele ergueu a mão com delicadeza, ajeitou novamente o chapéu gasto sobre a cabeça e, em tom baixo, porém firme, disse: "Muito obrigado pela atenção." A frase foi curta, mas soou como um trovão. Alguns esperavam que ele explodisse, que defendesse sua honra em voz alta, que confrontasse a humilhação de frente. No entanto, a simplicidade daquelas palavras gerou um impacto inesperado. A gratidão em sua voz não parecia falsa, tampouco forçada. Era sincera, como se de fato não guardasse rancor algum. E isso confundia ainda mais aqueles que o haviam ridicularizado. Sem se prolongar, o fazendeiro virou-se calmamente e começou a caminhar em direção à saída da loja. Seus passos eram firmes, mas não apressados. O som das botas contra o piso ecoava de forma cadenciada, preenchendo o espaço antes tomado por risadas. Agora, o silêncio predominava, cortado apenas pelo leve ranger da porta ao se abrir diante dele. Os olhares o acompanharam como se estivessem presos a cada movimento. Alguns clientes, antes confiantes na zombaria, agora se remexiam desconfortáveis em seus assentos. Outros se levantaram levemente, como se quisessem ver melhor.
O vendedor, ainda com um sorriso arrogante congelado no rosto, começou a sentir o peso daquela cena. Era como se o poder tivesse mudado de lado, sem que ele sequer percebesse. "Ele vai embora?" murmurou uma senhora, tentando disfarçar o tom curioso. "Parece que sim", respondeu um jovem próximo, franzindo a testa. "Mas por que ele não se defendeu?" As perguntas ecoavam em sussurros por diferentes pontos da loja. Havia algo na postura do fazendeiro que não se encaixava com a ideia de derrota. Sua calma não era a de alguém vencido, mas de quem carrega uma certeza silenciosa. Isso despertava uma estranha curiosidade coletiva, uma sensação de que aquele homem ainda guardava algo que ninguém havia compreendido. Do lado de fora, o sol iluminava o carro antigo estacionado na calçada. A pintura desgastada refletia a claridade de forma irregular, e o contraste entre aquele veículo e os modelos modernos da rua só reforçava o preconceito que todos haviam tido no início. Mas agora, enquanto o fazendeiro se aproximava, aquele carro deixava de ser apenas um símbolo de simplicidade. Tornava-se parte de um mistério. O vendedor inquieto observava pela vitrine. Seu peito ainda se inflava de orgulho pelo que dissera, mas uma ponta de insegurança surgia. Por que aquele homem agradeceria e sairia tão tranquilo, sem discutir, sem se envergonhar? E por que, de repente, os olhares dos clientes não estavam mais sobre ele, o funcionário, mas sobre o cliente que ele havia menosprezado? O fazendeiro atravessou a calçada sem se apressar. O som das ruas misturava-se ao burburinho que ainda vinha de dentro da loja. Alguns curiosos chegaram a se aproximar das janelas de vidro para acompanhar seus movimentos, incapazes de resistir à expectativa criada. O homem abriu a porta do carro, mas não entrou imediatamente. Ao contrário, contornou o veículo com calma, como quem prepara um gesto planejado. Aos poucos, até mesmo quem estava dentro da loja começou a se deslocar em direção à entrada. Funcionários pararam discretamente o que faziam, fingindo organizar produtos, mas sempre com os olhos voltados para fora. Clientes se levantaram de poltronas, aproximando-se para enxergar melhor. O ambiente inteiro, antes tomado por risadas, agora era dominado pela curiosidade. O fazendeiro parou na traseira do carro. Sua mão repousou sobre a mala e ele ficou ali por alguns segundos, imóvel, como se testasse a paciência dos que o observavam. Era quase como se soubesse que estava sendo acompanhado por dezenas de olhares ansiosos. E sem sequer olhar para trás, seu gesto simples já era suficiente para prender a atenção de todos. Dentro da loja, os murmúrios cresciam. "O que será que ele vai fazer?" perguntou um adolescente puxando o braço do pai. "Não sei, mas parece que não acabou", respondeu o homem, franzindo as sobrancelhas. O vendedor, por sua vez, começava a sentir o coração acelerar. Até então, havia acreditado estar no controle da situação, mas agora, ao perceber a movimentação coletiva em torno daquele homem, sua segurança se desfazia. Tentava manter a postura, mas seu semblante denunciava inquietação. Enquanto isso, o fazendeiro finalmente soltou o trinco da mala do carro. O som metálico ecoou, embora discreto, como se fosse o anúncio de algo grandioso. Alguns clientes deram um passo à frente, instintivamente, como se fossem espectadores à espera do clímax de uma apresentação. Mas ele ainda não a abriu. Permaneceu parado, segurando a tampa fechada, como se fizesse questão de prolongar a expectativa. O silêncio, tanto na rua quanto dentro da loja, era quase absoluto. Até o barulho dos motores passando ao longe parecia abafado pela tensão daquele instante. Um sorriso discreto surgiu novamente em seus lábios. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que, em poucos segundos, todos aqueles olhares zombeteiros mudariam de expressão. E sem precisar de uma palavra, sua dignidade seria restaurada de forma esmagadora.
Os clientes da loja, os transeuntes na calçada e até os funcionários mais distantes prendiam a respiração, atentos a cada gesto. O fazendeiro, com a serenidade de quem controla o próprio tempo, preparava-se para revelar aquilo que mudaria por completo a percepção de todos. O vendedor, incapaz de permanecer apenas como espectador, abriu a porta da loja e deu alguns passos para fora, tentando se aproximar. Sua voz, antes firme e arrogante, agora soou trêmula. O senhor vai embora mesmo?" O fazendeiro não respondeu. Apenas olhou brevemente por cima do ombro, ainda com aquele mesmo sorriso tranquilo, e voltou a encarar a mala do carro. O gesto foi o bastante para aumentar ainda mais a ansiedade geral. A cena parecia se estender em câmera lenta. Cada segundo se transformava em expectativa pura, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo que lembrariam para sempre. E, de fato, estavam. O fazendeiro inspirou fundo, firmou os pés no chão e, finalmente, começou a levantar a tampa da mala, pronto para transformar a curiosidade de todos em choque absoluto. O fazendeiro respirou fundo e, com um movimento firme e controlado, ergueu a tampa da mala do carro. O som metálico da estrutura se abrindo cortou o silêncio como um estalo que parecia ecoar além da rua. Durante um instante, ninguém soube o que esperar. As pessoas que haviam acompanhado cada passo com descrença ou curiosidade, agora prendiam a respiração. Até mesmo os risos, que ainda resistiam dentro da loja, desapareceram de repente. Quando a mala se abriu por completo, a cena revelou-se diante de todos. O interior do carro estava tomado por malas de couro, organizadas lado a lado, empilhadas com perfeição. Não eram sacolas comuns, mas baús resistentes, daqueles usados para guardar algo de valor. As alças brilhavam sob a luz do sol, e o detalhe do fecho metálico reluzia de forma quase simbólica, como se anunciasse que ali dentro havia algo grandioso. O fazendeiro, em sua calma habitual, puxou uma das malas menores e a colocou sobre a beira da mala do carro. As mãos firmes giraram o fecho e, com um clique seco, a abertura revelou o conteúdo. Diante de olhos atentos, o couro se abriu para expor pilhas e mais pilhas de cédulas, dispostas de forma meticulosa, amarradas em blocos bem organizados. O verde das notas saltava à vista, refletindo a luz em tons intensos. Houve um murmúrio coletivo, um som baixo que se espalhou como uma onda. Alguns clientes que estavam próximos às janelas arregalaram os olhos, levando as mãos à boca. Outros recuaram um passo, como se o impacto fosse físico. Dentro da loja, funcionários se entreolharam em choque, incapazes de acreditar no que viam. "Meu Deus!" sussurrou uma mulher ao lado do marido. "É dinheiro, muito dinheiro." O homem, ainda sem conseguir desviar os olhos, apenas concordou com a cabeça, sem palavras. O fazendeiro não disse nada. Limitou-se a abrir a mala completamente, expondo os blocos de notas empilhados até a borda. Depois, calmamente, pegou outra mala de couro, maior, e repetiu o mesmo gesto. Novamente, um mar de dinheiro surgiu diante dos olhares incrédulos. Não era apenas uma quantia alta, era riqueza em estado bruto, fruto de anos de trabalho árduo no campo. A rua começava a se encher de curiosos. Pessoas que passavam pelo quarteirão pararam ao perceber a aglomeração em frente à loja. A cada mala aberta, mais vozes se juntavam ao coro de espanto. Era impossível calcular o valor exato, mas todos sabiam que aquilo superava qualquer expectativa. O vendedor, que até então mantinha sua postura arrogante, agora estava imóvel. Seu rosto empalideceu, e o sorriso convencido havia desaparecido completamente. Seus olhos fixos no dinheiro tremiam como se não conseguissem acreditar no que viam. O homem que ele havia ridicularizado minutos antes agora revelava-se alguém de poder incomparável. O fazendeiro, entretanto, não parecia interessado em chocar ou humilhar.
Seu semblante permanecia tranquilo, quase solene. Cada gesto era feito com calma, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele não precisava levantar a voz ou ostentar frases de efeito. O simples abrir das malas já era mais eloquente do que qualquer palavra. Os murmúrios se transformavam em comentários cada vez mais altos. "Ele trouxe tudo em dinheiro", exclamou um jovem, tentando se aproximar para enxergar melhor. "Mas quem anda com essa quantia assim?", respondeu outro impressionado. "Isso é coisa de gente muito rica." "Rica e corajosa", acrescentou uma senhora, balançando a cabeça. "Não é qualquer um que tem essa tranquilidade." Enquanto isso, o fazendeiro puxava mais uma mala e a abria. O som repetido do fecho metálico se tornava quase um ritual, cada clique provocando um novo impacto coletivo. Era como se cada abertura fosse um golpe certeiro contra o preconceito que havia se acumulado dentro da loja. Eram notas novas, antigas, de diferentes séries, organizadas em blocos envoltos em faixas bancárias. Tudo guardado com a disciplina de quem havia trabalhado duro, economizado com sacrifício e planejado cada detalhe. A imagem era tão poderosa que alguns funcionários não conseguiram conter a exclamação. "Isso não pode ser real", disse um deles, incrédulo. Mas era. E a prova estava ali, diante dos olhos de todos. O fazendeiro se endireitou, apoiou as mãos no carro e olhou calmamente para os presentes. Não disse nada, apenas manteve o olhar firme, seguro, como quem transmite uma mensagem sem precisar de palavras. Ele não precisava de reconhecimento alheio para saber do próprio valor. O silêncio pesado foi quebrado por uma risada nervosa de um dos clientes, que logo se calou ao perceber que ninguém mais acompanhava. O clima havia mudado completamente. O que antes era zombaria, agora era respeito, admiração e até certo medo. O vendedor, tomado pelo pânico interno, deu alguns passos à frente, tentando se recompor. Abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Sua garganta seca e a vergonha acumulada o impediam de articular qualquer frase. A cena havia virado contra ele com uma força avassaladora. O fazendeiro, ignorando o desconforto do atendente, pegou uma das malas já abertas e a ergueu levemente, exibindo as pilhas de dinheiro à luz do sol. Fechou-a em seguida e a recolocou em seu lugar. O gesto foi feito com naturalidade, sem ostentação exagerada, mas sua simplicidade tornava-o ainda mais impactante. "O senhor viu bem?", perguntou uma voz baixa entre os clientes. "Ele pode comprar o que quiser ali dentro, e talvez muito mais." Esse comentário percorreu os ouvidos de todos, reforçando aquilo que já sabiam. A imagem que carregavam do fazendeiro havia mudado por completo. O homem, que chegara em um carro antigo, alvo de chacotas, agora se erguia diante deles como alguém que carregava não apenas dinheiro, mas dignidade. Enquanto isso, dentro da loja, alguns funcionários cochichavam entre si, claramente arrependidos do modo como haviam tratado o cliente. O vendedor, em especial, parecia cada vez menor diante do silêncio respeitoso que começava a dominar o ambiente. Sua frase cruel, "Você nunca terá dinheiro para isso", ecoava agora como um erro irreparável. E o fazendeiro, sereno como sempre, fechou a última mala e apoiou ambas as mãos sobre a tampa aberta do carro. Não precisava dizer nada. O que estava diante dos olhos de todos já falava por ele. O impacto da visão das malas cheias de dinheiro transformou completamente o ambiente da loja. O que antes era riso e desdém, agora cedia lugar a um silêncio pesado, quase reverente. Funcionários que momentos antes zombavam do fazendeiro permaneciam imóveis, paralisados, incapazes de processar aquilo que tinham acabado de testemunhar. Olhares se cruzavam em confusão e espanto, como se ninguém soubesse exatamente como reagir diante de tanta riqueza e confiança. O vendedor, que até então havia se sentido no controle absoluto da situação,
sentiu a segurança desaparecer. Seu rosto, antes carregado de arrogância, agora refletia incredulidade. Suas mãos, que gesticulavam com naturalidade durante a zombaria, agora tremiam discretamente. Cada passo que ele dava parecia amplificar o constrangimento. Ele tentou, com a voz firme, retomar o comando da situação. Senhor, espere um momento. Talvez possamos... Gaguejou, tropeçando nas palavras. Eu posso ajudá-lo a escolher algo, dentro de suas possibilidades. A tentativa de reverter a situação soou estranha, quase desesperada. O tom, antes confiante e altivo, agora carregava pressa e tensão. Cada sílaba denunciava seu desconforto, e ele percebia, ainda que inconscientemente, que o jogo havia mudado. O fazendeiro não respondeu. Limitou-se a manter a postura ereta, respirando calmamente, com aquele mesmo sorriso tranquilo e discreto nos lábios. Clientes que presenciavam a cena começaram a murmurar entre si. Alguns se aproximaram, curiosos, sem conseguir se conter. Você viu isso? Perguntou uma mulher ainda com as mãos sobre a boca. Ele realmente trouxe tudo em dinheiro. Quem poderia imaginar? Respondeu um homem franzindo a testa. Ele parecia tão simples. E olha só, a incredulidade era geral. Até mesmo aqueles que tinham rido ou cochichado sobre o carro antigo e a aparência humilde do homem, agora mantinham os olhos fixos na cena, incapazes de disfarçar a surpresa. O vendedor percebeu, com crescente desespero, que a atenção já não estava mais sobre ele. Seus clientes e colegas olhavam agora para o fazendeiro como quem espera algo ainda maior, talvez uma demonstração de generosidade ou simplesmente a confirmação de seu poder. Tentando recuperar o controle, o vendedor se aproximou do carro e tentou falar com mais firmeza, erguendo o tom como se a autoridade pudesse ser restaurada pela intensidade da voz. Veja, senhor, podemos encontrar algo dentro de suas condições, algo adequado. Mas parou subitamente porque percebeu que o fazendeiro sequer olhava para ele. O homem simples respirava fundo, quase indiferente. Para ele, as palavras do vendedor não tinham peso. Não havia pressa, não havia interesse em provar nada a quem o havia subestimado. A confiança silenciosa que emanava dele era mais poderosa do que qualquer argumento. Cada gesto era controlado, calculado, e cada detalhe transmitia que ele sabia exatamente quem era e de onde vinha. Funcionários da loja começaram a cochichar entre si, trocando olhares de incredulidade e vergonha. Alguns olhavam para o dinheiro nas malas, outros para o fazendeiro, tentando entender como alguém de origem humilde conseguira acumular tanta riqueza e ao mesmo tempo manter a serenidade. Era uma mistura de espanto, respeito e confusão. Ele simplesmente não se importa, disse um atendente, quase em tom de sussurro. Não se deixa abalar. O vendedor, sentindo que sua autoridade desmoronava, tentou novamente. Senhor, eu posso ajudá-lo a escolher. Podemos oferecer condições, facilidades. Sua voz soava tensa, carregada de ansiedade. Não é necessário gastar tudo de uma vez. O fazendeiro apenas desviou o olhar brevemente, sem proferir qualquer palavra. Seu gesto era suficiente para mostrar que ele não estava interessado em justificativas, nem precisava de facilidades. Ele não buscava a aprovação de ninguém, nem tampouco precisava demonstrar riqueza ou poder. Seu domínio sobre a situação estava no simples fato de permanecer calmo, sereno e confiante diante da arrogância que tentavam impor. Enquanto isso, os clientes que estavam mais próximos começaram a se aproximar das janelas da loja, tentando ver melhor o conteúdo das malas. Alguns comentavam entre si, ainda em tom de espanto. Ele trabalhou no campo por anos e juntou tudo isso. Cada nota está organizada, é impressionante. E ele ainda mantém a calma, sem dizer nada.
A cena contrastava fortemente com a imagem inicial do fazendeiro. Um homem simples, de aparência humilde, chegando em um carro antigo e sendo ridicularizado por funcionários e clientes. Agora, a percepção de todos havia mudado. Ele não precisava gritar, nem provar nada. A riqueza acumulada e a serenidade transmitida falavam por si mesmas. O vendedor, por sua vez, estava cada vez mais nervoso. Sentia o peso de todos os olhares sobre si, e o desconforto interno aumentava a cada segundo. Tentou organizar as palavras, mas cada frase parecia menor diante da presença firme do fazendeiro. O medo e a vergonha estavam estampados em seu rosto, e a postura antes altiva começava a se curvar, ainda que inconscientemente. O fazendeiro finalmente fechou lentamente a tampa de uma das malas, sem pressa. O gesto foi natural, simples, mas carregado de significado. Era como se dissesse: não preciso me defender. Tudo que tenho e tudo que sou já é suficiente para que me vejam com outros olhos. Alguns clientes, impressionados, começaram a comentar em voz baixa sobre a coragem e paciência do homem. Outros observavam o vendedor, percebendo que ele havia sido totalmente desarmado pela própria arrogância. A situação havia mudado completamente, e agora a figura central era o fazendeiro, cuja postura firme e calma inspirava respeito e admiração. E assim, o ambiente que antes estava cheio de deboche e risadas passou a ser dominado por uma mistura de surpresa, respeito e tensão silenciosa. O vendedor, percebendo que qualquer tentativa de retomar o controle era inútil, recuou alguns passos. O fazendeiro, sereno, ajeitou o chapéu e deu alguns passos para trás, pronto para encerrar aquele momento sem precisar dizer uma única palavra, deixando que a imagem das malas e o silêncio eloquente falassem por si. O fazendeiro respirou fundo, observando uma última vez o conteúdo das malas e o ambiente ao seu redor. Não havia pressa, não havia necessidade de demonstrar poder, mas cada gesto era calculado, transmitindo segurança e convicção. O vendedor, ainda atônito, não sabia como reagir. Tentava organizar palavras, frases, explicações, mas nenhuma parecia adequada diante da situação. Ele havia subestimado o homem por aparência pelo carro antigo e agora percebia, com um misto de incredulidade e vergonha, que o julgamento havia sido completamente equivocado. "Senhor, começou o vendedor, engolindo em seco. "Posso ajudá-lo com alguma coisa?" O fazendeiro apenas sorriu de maneira discreta, sem pressa, e respondeu: "Vou levar tudo, à vista." A frase, simples e direta, provocou um novo impacto. Os clientes que observavam, atentos às reações, trocaram olhares de choque. Alguns precisaram se apoiar levemente em vitrines ou balcões para assimilar a magnitude do que ouviam. Levar tudo à vista não era apenas uma demonstração de riqueza. Era uma afirmação silenciosa de poder, disciplina e dignidade. Mas, diferente do que muitos esperavam, não havia agressividade, não havia deboche. Apenas o reconhecimento de que sua força estava na paciência e no trabalho árduo, e não na humilhação de outros. O vendedor gaguejou, tentando recuperar o controle, mas seus argumentos soaram vazios diante da simplicidade firme do cliente. Ele apontava para registros, calculadoras, cadernos de contas e números, tentando explicar processos de pagamento, mas o fazendeiro não parecia intimidado. A tranquilidade dele transformava cada tentativa em uma confirmação silenciosa de que todo o preconceito que o cercava havia se desfeito. "Tudo à vista?" repetiu o vendedor, ainda incrédulo, olhando para os montes de dinheiro e para a expressão serena do fazendeiro. "Sim." A resposta foi firme, curta e definitiva.
Alguns funcionários não conseguiram conter um murmúrio de admiração. Clientes que antes riam ou comentavam ironicamente agora comentavam entre si, impressionados com a postura calma e segura do homem. Ele não precisou gritar nem humilhar ninguém. É incrível. Parece que tudo que ele fez com paciência valeu a pena. Simples, firme e poderoso, ao mesmo tempo. O fazendeiro permaneceu ali, ajustando o chapéu, enquanto os funcionários começavam a organizar os produtos. Cada mala, cada item escolhido era retirado com cuidado, e o dinheiro foi conferido mais uma vez, mas de forma natural, sem alarde. A atmosfera da loja, que antes estava carregada de desdém e risadas, transformou-se em respeito silencioso e admiração contida. O vendedor, agora visivelmente humilhado de forma não intencional, tentava articular algum tipo de comentário, mas percebeu que não havia espaço para a arrogância. Qualquer palavra soaria insuficiente diante da postura do fazendeiro, que continuava firme, calmo, seguro de cada passo. Era como se o homem tivesse alcançado algo além de riqueza material. Conquistar a dignidade e reconhecimento sem precisar provar nada com agressividade. Os clientes continuavam a observar intrigados. Alguns começaram a comentar em voz baixa. Ele trabalhou anos no campo. Acumulou riqueza, mas manteve a compostura. Conquistou respeito sem precisar humilhar ninguém. Isso é raro. Cada gesto transmite confiança, experiência e honestidade. Enquanto os funcionários embalavam os produtos e organizavam as malas, o fazendeiro manteve-se em silêncio, observando o processo. Nada era apressado, nada parecia exagerado. Tudo acontecia na cadência de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e possui controle total sobre a situação. A cada movimento, sua postura transmitia mais autoridade do que qualquer frase de impacto poderia transmitir. Quando todas as malas foram devidamente acomodadas no carro, o fazendeiro fechou a tampa da traseira com cuidado. O som metálico ecoou levemente, mas com firmeza, marcando o fim daquela etapa. Ele se afastou do veículo, respirou fundo mais uma vez e olhou ao redor. Olhou para o vendedor, para os clientes, para os funcionários. Seu olhar transmitia algo que palavras não poderiam: reconhecimento, dignidade e a certeza de que o respeito conquistado não precisava ser pedido, mas sim merecido. Agradeço pelo atendimento, disse com calma. Espero que este momento sirva para todos perceberem que nunca devemos subestimar alguém apenas pela aparência. A frase não era acusatória. Não havia rancor ou deboche. Era apenas a constatação de algo que todos deveriam compreender. Valor não se mede por roupas, carros ou aparência externa. Valor se constrói com trabalho, paciência e dignidade. O vendedor, agora completamente desarmado, permaneceu imóvel, sem conseguir pronunciar uma única palavra coerente. O orgulho inicial, que o fizera julgar o homem simples, transformou-se em constrangimento silencioso. Ele havia subestimado alguém que não apenas possuía recursos, mas sobretudo possuía confiança e firmeza de caráter. O fazendeiro então abriu a porta do carro, entrou e ajustou-se ao banco de couro gasto. O motor rugiu ao ligar e o som preencheu a rua. Os clientes e funcionários, ainda observando, continuavam a comentar, agora com um tom misto de surpresa e admiração. Ele levou tudo. E fez isso sem humilhar ninguém. O respeito que conquistou é maior que qualquer riqueza material. A movimentação ao redor do carro cessou apenas quando ele começou a se afastar lentamente da loja. Cada olhar o acompanhava. Cada gesto, cada movimento de partida era observado com atenção. Não era apenas um homem deixando um comércio, era alguém levando consigo algo muito maior do que bens materiais. Levava reconhecimento, respeito e a prova de que dignidade e trabalho árduo podem superar qualquer preconceito.
Enquanto o carro antigo se afastava pela rua movimentada, os murmurinhos ainda ecoavam, mas agora carregados de admiração. O fazendeiro do banco do motorista olhou pelo retrovisor, fez um gesto discreto com a mão e seguiu seu caminho de volta à fazenda. Não precisava de aplausos ou elogios. Seu valor já estava claramente demonstrado e o respeito conquistado com paciência e firmeza permaneceria como legado para todos que testemunharam aquela cena. Ao retornar à fazenda, não carregava apenas mercadorias ou riquezas. Carregava a prova de que a verdadeira força reside na paciência, na honestidade e na convicção silenciosa de quem sabe quem é e o que conquistou. O homem simples havia vencido sem necessidade de humilhar, sem precisar provar nada a ninguém, apenas com trabalho, persistência e dignidade.